Este é um louva-a-Deus. Fica imóvel, parecendo o caule de uma planta, esperando pela presa, provavelmente sem pensar em nada. Sob ele, as formigas correm agitadas. Uma se aproxima demais e imediatamente é capturada pelas fortes patas espinhosas. Mais um segundo e a formiga já está morta. O louva-a-Deus sabe o que faz. Ele é o topo da cadeia alimentar dos insetos, predador supremo, como um tubarão ou tigre em menor escala. Ninguém se arrisca a enfrentá-lo, mas essas formigas têm uma estratégia para vencer. E para começar, é preciso morrer. Ataque dos titãs. Lembro discretamente de agir abaixo do vídeo. Legendas. Dima Torzok. Então, para entender o que está acontecendo, vamos voltar um pouco. Um pouco atrás, o louva-a-Deus matou a formiga, sem pensar em nada. No instante da morte, algo importante aconteceu. A formiga liberou feromônios, substâncias químicas que funcionam como um alarme para o resto da colônia. E as outras formigas correm para esse chamado. O soldado é o primeiro no campo de batalha, subindo na cabeça do louva-a-Deus e agarrando suas mandíbulas. Assim, tiram a principal arma do predador. Ele não pode mais morder ou matar. E enquanto ele se debate tentando se libertar, todo o exército avança sobre ele. As formigas vencem pelo número, cobrindo o louva-a-Deus por todos os lados em camadas. São tantas que cobrem todo o corpo dele, impedindo qualquer resistência. O peso desse escudo vivo faz diferença. Centenas de corpos pressionam o predador supremo ao chão. Invadir é quase impossível, e isso é só o começo. Depois, as formigas, coordenadas como cirurgiões, desmontam o inimigo em partes. Umas seguram, outras puxam e mordem as articulações. Por fim, o toque final: separar a cabeça do corpo. Depois, o predador supremo vira uma cesta de mantimentos, que pode ser levada à despensa comum. Lutadores que derrotam o louva-a-Deus são conhecidos como formigas nômades da África ou formigas de safari. As colônias têm vida nômade, alternando marchas forçadas e períodos de descanso e postura de ovos. Elas se movem todos os dias, varrendo tudo em seu caminho. Suas mandíbulas cortantes e poderosas não conhecem piedade. Cobras, aves, mamíferos e pessoas também são atacados. Mas isso não é tudo o que as formigas nômades fazem. Na estação chuvosa, criam trilhas de caça. Não é só uma trilha de insetos seguindo em uma direção. Não, qualquer um pode se mover assim, exceto as formigas nômades, que são inteligentes demais. As operárias vão em linha reta do alimento ao ninho, enquanto nas bordas ficam as formigas soldado, grandes, cegas, com mandíbulas maciças e muito sensíveis. Seus corpos formam uma parede e às vezes até um arco, transformando a passagem em um túnel. As operárias correm protegidas por dentro, enquanto do lado de fora só aparecem as cabeças dos soldados, como lanças, lembrando uma cerca de arame farpado. Se tocar, vão te agarrar. Os soldados são programados para manter o movimento da trilha a qualquer custo ou morrer tentando. Para qualquer inseto ou artrópode, essa trilha é uma armadilha mortal. Basta se aproximar e a cerca ganha vida, avançando rapidamente. Tudo isso se estende por centenas de metros, em várias direções a partir do ninho, formando uma rede de estradas na floresta. O fluxo de formigas nunca para. Se um escorpião entra acidentalmente em uma dessas trilhas, é o fim dele. Nem mesmo o ferrão mortal ajuda aqui, porque ele não pode atacar todas as formigas de uma vez. São formigas demais. Todas participam da luta, operárias e soldados, cada uma focada em sua tarefa. Algumas atacam articulações das patas, onde a quitina é mais fraca. Outras mordem direto as placas do corpo. As mandíbulas das soldados estalam como abridor de latas. O escorpião pode tentar resistir, mas a multidão ainda assim vai se jogar por cima dele, prendendo-o ao chão. A cauda venenosa vai parar de se levantar. Ao final, o escorpião será imobilizado, paralisado e morto imediatamente. As formigas levam 20 minutos para desmontar a vítima e levá-la para o ninho, deixando no lugar do escorpião apenas uma mancha molhada. Há um caso em que alguém viu a luta começar, foi buscar a câmera e, ao voltar, só encontrou uma mancha na árvore onde estava sentado antes. Escorpião? Este é um escorpião arborícola. E à primeira vista, ele parece um adversário ameaçador, especialmente se comparado às formigas tecelãs. Ele tem um corpo grande, um ferrão afiado e pinças que puxam a presa para perto.
para perfurá-la. O escorpião se movimenta com confiança, pois não teme nada. Seus pelos sensíveis nas patas e corpo detectam tudo ao redor. Essa é uma tática de caça que funciona contra insetos como as formigas. No entanto, uma formiga tecelã percebe o escorpião perto de casa, mas não foge nem se esconde. Ao contrário, ela ataca mesmo sem chance de vencer. A formiga se agarra às garras, apanha e o escorpião a mata facilmente. Mas era exatamente isso que precisava. A formiga moribunda libera um feromônio de alarme no ar para toda a colônia. Um padrão conhecido, não? Ao sinal, outras formigas tecelãs aparecem, cada vez mais e mais, cercam o escorpião por todos os lados, agarram suas pernas, sua cauda, mordem onde conseguem alcançar. Mas ainda há uma arma secreta: gases tóxicos. Cada formiga, ao segurar o escorpião, libera uma névoa ácida do abdômen. Invisível ao escorpião, é sentida como lava incandescente em uma ferida aberta. O escorpião resiste. As formigas morrem, mas cada uma é substituída por dezenas. Chega um ponto em que há tantas formigas que seguram até o rabo venenoso, neutralizando a principal arma do predador. As pinças do escorpião só conseguem agarrar um número limitado de formigas, mas são formigas demais e o escorpião acaba perdendo. As formigas tecelãs o desmontam em partes, mordendo com suas mandíbulas os tecidos moles nas articulações. Quando o ferrão se separa do corpo, a luta acaba. Todas as partes vão para o ninho servir de alimento à colônia. Essa tática serve para qualquer inimigo das formigas tecelãs. Elas possuem mandíbulas grandes e potentes, semelhantes a prensas hidráulicas com saliências afiadas. Se trouxermos a força dessas mandíbulas para a escala humana, uma formiga levantaria um caminhão de 7 toneladas. Qualquer invasão ao território delas é recebida com agressividade extrema, e uma das táticas mais eficazes que elas usam é a imobilização. As formigas atacam em grupo, espalhando-se pelo dorso e membros da vítima. Algumas agarram patas, cauda e outras partes, puxando até que ela não consiga mais se mover ou resistir. Enquanto isso, outras mordem e cravam as mandíbulas nos pontos fracos, que ainda precisam ser achados. Muitos corpos de vítimas têm quitina dura, como armadura, que só pode ser perfurada com picadas precisas nas articulações. Um ataque tão coordenado torna até um inimigo formidável um alvo fácil. Em poucos minutos, a batalha termina, a vítima perde as forças e as formigas tecelãs capturam sua presa. Mas já que estamos falando de escorpiões, vale dizer que algumas formigas preferem lutar com eles um a um. De um lado da arena, uma formiga do gênero Odontomaxus. Do outro, um escorpião mármore. Vale destacar que aqui tudo é diferente. Não existe multidão esmagando o inimigo pela quantidade. Essa luta é um duelo. O escorpião de mármore é pequeno, mas suas pinças agarram e matam formigas com perfeição. Ele se aproxima da presa, embora pareça que a formiga está em perigo, tudo muda em um segundo. Assim que vê o adversário, a formiga ataca repetidamente. Muda de posição, ataca de diferentes lados, mira nas pernas, na cauda. Cada golpe é rápido como um relâmpago, e a estratégia funciona. Neste duelo, é uma formiga contra um escorpião, e o escorpião, desorientado pelos golpes e mordidas, logo para de resistir. Por que o segredo? Está nas mandíbulas únicas da formiga Trapper. Elas são grandes, semelhantes a tesouras, e se movem de 125 a 225 km por hora, 2.300 vezes mais rápido que um piscar de olhos. As mandíbulas são equipadas com um par de travas, e quando a energia é liberada, as mandíbulas se fecham instantaneamente. As travas são o segredo de tudo aqui. Mas para entender como funcionam, imagine um arco e flecha. Lançar a flecha com a mão não a faz ir longe nem ter grande poder de penetração. Mas ao usar o arco, a energia acumulada na corda é liberada quase instantaneamente quando você solta a flecha. E aí, essa flecha se torna realmente mortal. Se prestar atenção, dá para ouvir um estalo quando as mandíbulas se chocam. Na verdade, é uma onda de choque, um disparo pneumático que atordoa a presa. No fim, o formiga chama reforços apenas para terminar de matar a vítima e levá-la ao ninho, já que não consegue carregar sozinho. O escorpião, uma ferroada, e o veneno toxina penetra sob a pele do escorpião, paralisando-o. E esse é o fim da luta. Mas sabe, os escorpiões não são o limite.
porque as formigas na verdade são capazes de matar até cobras. O zoólogo Sean O'Donnell tomava café após o almoço quando uma minhoca gigante surgiu das folhas na selva da reserva do Equador. O comprimento dela, como descobriram depois, chegava a quase 40 centímetros. E então entrou em cena uma coluna inteira de formigas nômades. Centenas de pequenos insetos atacaram a minhoca ao mesmo tempo, logo a paralisando ou matando. Essa observação, assim como outra, em que as formigas se alimentavam da carcaça de uma cobra, levou O'Donnell e seus colegas da Universidade de Washington a proporem uma nova teoria sobre a origem do comportamento de caça cooperativa nesses insetos. Supõe-se que a busca coletiva e em massa por alimento é um elemento-chave do comportamento das formigas nômades. Inicialmente, era uma forma de subjugar presas grandes. As formigas passaram a se unir para obter muita comida de uma vez só. A caça conjunta de grandes presas foi o precursor evolutivo da perseguição de presas menores e mais abundantes, segundo cientistas. Pesquisadores afirmam que essa espécie parece ser única entre as formigas nômades do Novo Mundo. Ela não apenas ataca vertebrados, mas também devora sua carne. Outras formigas nômades às vezes picam ou matam pequenos vertebrados, como lagartos, cobras e aves, mas normalmente não os utilizam como fonte de alimento. As formigas nômades não são apenas assassinas, mas caçadoras habilidosas e organizadas que sabem o que fazem. Mas tudo bem com escorpiões, louva-a-Deus e vermes. Tudo isso é mais ou menos compreensível. Essas são presas que as formigas podem paralisar e desmontar rapidamente, mas as formigas nômades são capazes de muito mais. Hoje, o cardápio deles inclui caranguejo, uma presa maior que escorpiões e louva-a-Deus juntos. Primeiro, as formigas fazem o que sempre fazem, cobrem a possível presa com um tapete de corpos. Mas o caranguejo não é um louva-a-Deus. É difícil esmagá-lo pelo peso e todo o seu corpo é coberto por uma carapaça protetora resistente. As mandíbulas das formigas simplesmente não são fortes o suficiente para perfurar o exoesqueleto. O que é isso? O que fazer? Procurar pontos fracos e vulneráveis na armadura. Um grupo mira diretamente os olhos sem proteção. Outro observa pernas e garras, sendo o mais exposto ao risco. O caranguejo não se rende sem lutar, e algumas formigas morrem. Mas o sacrifício delas não é em vão. As formigas buscam tecidos macios nas articulações das pernas e usam as mandíbulas como tesouras para cortar a carne. Quando as formigas maiores causam feridas profundas, as menores entram em ação. Elas rastejam para dentro e chegam até os músculos. Há ainda um terceiro grupo que mira a boca do caranguejo, outro ponto frágil. As formigas grandes abrem a boca e as pequenas entram. Mordem, atacam e rasgam a presa por dentro. O ataque coordenado não dá chance ao caranguejo. As formigas o devoram lentamente, transformando uma presa grande em uma conserva viva. Na verdade, por mais estranho que pareça, os caranguejos frequentemente se tornam vítimas das formigas. A formiga louca amarela também caça caranguejos. Mas essa espécie tem uma tática completamente diferente e sua própria arma secreta. Essas formigas atacam vítimas na migração dos caranguejos na Ilha do Natal, quando eles cruzam a floresta. As formigas que passam correndo por perto nem se dão ao trabalho de examinar o corpo ou procurar pontos fracos. Elas agem instantaneamente, atacam de imediato. As formigas loucas amarelas não mordem nem picam, mas pulverizam ácido fórmico para se defender e subjugar presas. Em áreas com muitas formigas, o caranguejo terrestre provoca uma reação. O ácido é pulverizado ao redor. A toxina no solo rapidamente domina o caranguejo, que fica cego e morre de desidratação e exaustão ao tentar lavar o ácido. À medida que os caranguejos mortos se decompõem, sua proteína fica disponível para as formigas. Pesquisas indicam que as formigas expulsaram 15 a 20 milhões de caranguejos, matando-os, comendo-os e ocupando suas tocas como ninhos. Até mesmo os filhotes de caranguejo se tornam vítimas. Eles não têm proteção nem chance de resistência. Tudo começou quando, em algum momento entre 1915 e 1934, as pessoas acidentalmente trouxeram formigas loucas amarelas para a Ilha do Natal. E as formigas gostaram de lá. Nos anos 1990, elas passaram a formar supercolônias com milhões de operárias e milhares de rainhas. Uma supercolônia descoberta em 2002 ocupava quase 770 hectares, para você ter uma ideia. Os cientistas chamam essas formigas de unicoloniais, o que significa que suas colônias não atacam umas às outras. Vivem em paz,
reproduzem-se e conquistam territórios sem competir entre si. No entanto, tudo que se move é uma presa legítima, inclusive os caranguejos, que são endêmicos da Ilha do Natal. Voltando às formigas nômades, observe este caracol. Ele parece presa fácil, pois não tem veneno, garras ou ferrão. Resumindo, nada que possa se defender, mas isso é uma ilusão. As formigas realmente têm que se esforçar. Uma formiga encontra o caracol e chama as outras. Elas o cercam de todos os lados, cobrindo-o com uma camada densa. O caracol tenta se salvar da única maneira possível, caindo do galho, mas isso não ajuda. Primeiro, as formigas caem logo atrás, pois é uma forma rápida de descer. Segundo, o caracol cai na trilha, onde há ainda mais formigas. Mas isso ainda não é o fim. O caracol tem uma arma secreta. Seu corpo é coberto por uma grossa camada de muco. As mandíbulas das formigas, mesmo as maiores, ficam completamente presas nela. O muco é tão pegajoso que, ao mergulharem as mandíbulas, as formigas simplesmente não conseguem se soltar. Elas tentam ajudar umas às outras, mas é fisicamente impossível ajudar a todas. Algumas ficam presas profundamente demais, suas cabeças e patas ficam imobilizadas, elas não conseguem se mexer. E quando parece que o lesma realmente pode resistir, onde os escorpiões falharam, as formigas usam uma tática especial. Alguns operários vão embora e voltam com torrões de terra presos nas mandíbulas. Eles começam a cercar o lesma de todos os lados, e há tanta terra que, em certo momento, a vítima já não é mais visível. Sob a terra e entre formigas agitadas, o muco é absorvido, deixando o lesma sem proteção. Sem muco, ele é devorado pelas formigas. A caçada foi bem sucedida. E agora, o que vem a seguir? Ah, a aranha caçadora. Esse é mais um predador formidável na nossa lista. Ao contrário da maioria, as aranhas caçadoras caçam suas presas em vez de tecer teias. Entre essas presas estão insetos e pequenos invertebrados, dependendo do tamanho da própria aranha. As aranhas caçadoras se movem rapidamente até 90 cm por segundo, e algumas espécies fazem cambalhotas e saltos mortais para trás ao correr. Não sei se isso ajuda na caça, mas certamente impressiona. Então, a aranha caçadora está bem camuflada, o que a torna ainda mais perigosa. Mas tem um detalhe. A aranha é obrigada a dividir o território com a formiga bulldog preta, e essa espécie é conhecida por sua habilidade de saltar longas distâncias. Ela possui picada forte, mandíbulas grandes e é muito agressiva. Ao ver a aranha perto do ninho, a formiga salta sobre ela sem hesitar. A aranha claramente não esperava esse desdobramento dos acontecimentos e, a princípio, não entende o que aconteceu. Mas depois decide que é uma entrega de comida. Ele agarra a formiga, coloca ela na boca e esse é um erro fatal. Em seguida, a aranha lança a formiga longe, pois ao morder já cravou seu ferrão venenoso. Aliás, a formiga bulldog preta e seus parentes do gênero Myrmecia estão entre as formigas mais perigosas e têm uma reputação assustadora. O livro dos recordes Guinness certifica a formiga Myrmecia periformis como a formiga mais perigosa do mundo. Sobre nosso herói, algumas fontes dizem que seu veneno é 4 vezes mais forte que o da abelha, atingindo células e órgãos da aranha e causando paralisia parcial. E sim, a formiga que mordeu morre, mas o alarme de feromônio já foi ativado, o que significa que um verdadeiro esquadrão de formigas bulldog está a caminho da aranha. Logo, elas chegam e já agarram a aranha pelas patas. A aranha ainda consegue atingir uma formiga com suas presas, mas isso não é suficiente. Essas formigas são agressivas demais e não sabem parar. Se elas começam uma briga, vão até o fim. Outro grupo de formigas se aproxima por trás da aranha e dá novas mordidas, enfraquecendo ainda mais a vítima. O veneno já destrói seus órgãos internos. E não faz mais sentido resistir. Em poucos minutos a vítima está morta. Aliás, de acordo com uma pesquisa de 2024, os pelos das tarântulas servem como proteção contra formigas nômades que invadem suas tocas e poderiam devorar as aranhas vivas. Você já viu como isso acontece? Quando formigas nômades vasculhavam tocas de tarântulas sul-americanas, geralmente ignoravam adultos e filhotes. Nos poucos ataques, os pelos rígidos das tarântulas protegiam eficazmente. Os pesquisadores destacam isso. A densa pelagem da tarântula dificulta mordê-la ou picá-la. Assim, é possível supor que as tarântulas ficaram peludas
por causa das formigas, adaptando-se evolutivamente. Essa hipótese é confirmada por observações anteriores. Tarântulas escavadoras cobrem os sacos de ovos com pelos para evitar que formigas nômades os comam. Além disso, cientistas descobriram que tarântulas arborícolas menos peludas, possivelmente mais vulneráveis, criaram outros métodos de proteção. Em uma observação, a aranha pendia de uma folha para escapar das formigas nômades caçadoras. E já que estamos falando sobre a América do Sul, nas florestas tropicais brasileiras, o gafanhoto pousa em uma folha e, com isso, decide seu destino. Ele espera fazer um lanche rápido, mas essa folha pertence à planta Cecropia obtusa, que contrata seguranças ocultos, as formigas. Sob as folhas, milhares de formigas Azteca odreae se escondem. Basta um estranho tocar a superfície para as formigas atacarem, mordendo, puxando em direções opostas, e Lust vira um instrumento de tortura medieval. Algumas formigas prendem a vítima, outras mordem, picam e esquartejam. Isso já ocorreu com outras espécies, não é? A questão não é que cada formiga pesa pouco mais de 1 miligrama, enquanto suas presas, como gafanhotos e mariposas, chegam a 10 gramas. Claro, as formigas são conhecidas por sua força e caçam em grandes bandos, mas mesmo assim, lidar com um inseto que é cerca de 10.000 vezes maior do que elas não é fácil. Seria como uma equipe tentando conter 3 baleias azuis resistindo. Mas as formigas e sua planta hospedeira agem em conjunto. As garrinhas das formigas se prendem ao lado inferior, aveludado e peludo das folhas, e juntos eles formam algo como velcros e ganchinhos em miniatura. Quando você está firme nas patas, segurar 3 baleias azuis ou um gafanhoto fica bem mais fácil. O segredo da adesão das formigas foi descoberto há pouco por cientistas franceses e espanhóis. Para testar a força das operárias, fios com pesos eram pendurados diante das formigas. Descobriu-se que uma operária consegue segurar até 8 gramas, o que é 5.700 vezes o próprio peso. Só imagine do que elas são capazes juntas. Seus parentes, a Ata brevis da Costa Rica, também se destacam. Desenvolveram um método próprio para capturar presas bem maiores. Nos galhos das árvores, no Parque Nacional Piedras Blancas, cresce um fungo incomum. Ele deixa uma camada escura e amolece a casca, permitindo que as formigas façam pequenos buracos nela. Para elas, não é só uma cavidade, funciona como abrigo e armadilha simultaneamente. A formiga permanece sentada lá até que... Quando um inseto passa e sua pata cai na cova, o caçador imediatamente agarra e puxa para baixo. O inseto capturado se debate, tenta escapar, mas só piora a sua situação. Outros membros também caem em buracos vizinhos, onde outras formigas estão escondidas. Elas também agarram e começam a puxar, transformando o movimento da vítima em sua própria vantagem. No final, o inseto acaba esticado e praticamente preso ao galho. Ele já não consegue mais se libertar. O que vai acontecer depois depende do tamanho da presa. Se for um adversário forte, as formigas simplesmente o seguram até que ele enfraqueça e morra, às vezes por horas. Se a presa for menor ou mais fraca, mais formigas sobem ao galho e o grupo todo a ataca. O final é sempre o mesmo. O inseto é devorado onde caiu na armadilha. Sim, essa estratégia pode parecer irreal, mas é assim que os pequenos caçadores vencem adversários 50 vezes mais pesados. Há ainda uma formiga que foge um pouco do tema do vídeo, mas preciso mencioná-la. O pequeno inseto marrom avermelhado vive nas copas das árvores da ilha de Bornéu. À primeira vista, ele não tem nada de especial. Sem mandíbulas grandes, veneno ou defesa, parece presa fácil para predadores. Mas essa formiga tem um segredo. Ela sabe explodir. Quando a formiga sente uma ameaça, ela levanta as patas traseiras, avisa. Se o inimigo não recua, tudo termina em autoexplosão. A formiga morde o inimigo, contrai bruscamente o abdômen e se rasga em pedaços. Nesse momento, uma massa pegajosa e venenosa de cor amarelo vivo é expelida. Ela tem um cheiro surpreendentemente agradável, como temperos de curry, mas para o inimigo esse cheiro significa o fim. A substância pegajosa cola o inimigo ao galho e assim salva a colônia. Os cientistas agrupam essas formigas explosivas no grupo Colobopsis cylindra. Durante muito tempo, acreditava-se que elas eram muito raras e quase nada se sabia sobre elas. Recentemente,
Descobriu-se que existem pelo menos 15 dessas espécies, mas os cientistas ainda sabem pouco sobre elas. Sabe-se com certeza de uma coisa: a explosão é o modo de defesa delas. Mas quem sabe, talvez as formigas usem essa tática também para caçar, explodir perto de uma possível presa, morrer. Mas garantir o almoço da colônia soa bem típico das formigas. No entanto, os cientistas ainda precisam verificar isso. Deixa seu like, até logo!